Olá, eu sou Jade Tagino e esse é o programa DH para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que já é a segunda etapa após a elaboração do currículo, que é a entrevista de emprego. E nós vamos receber uma convidada muito especial, Carla Bianca, que é psicóloga e faz parte do nosso time de campeões do DH da Rede Mais. Fique com a gente até o final, que no quadro Dicas eu vou dar informações valiosas para você que quer se inserir no mercado de trabalho e principalmente na Rede Mais Supermercado. Estamos aqui com Carla Bianca, psicóloga. Ela faz parte do nosso time de psicólogos da Rede Mais Supermercados. Carla, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Eu acho que essa temática ela tem um grande valor, ela vai ajudar muito as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência, os nossos seguidores, e eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Jade, para mim é uma honra ter sido convidada para fazer parte desse programa. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo fazendo uma reflexão. Para conseguir uma oportunidade de trabalho, não existe uma fórmula mágica. Nós somos seres únicos, cada um tem o seu perfil e as suas características, que adquiriram durante a sua história, as suas experiências. Então, não ser aprovado para aquela vaga nem sempre é algo ruim. Precisamos levar como lição. Para aquela vaga específica, provavelmente você não tinha o perfil ou a trajetória profissional que a empresa desejava. Então, diante disso, Carla, você enquanto psicóloga, como o candidato ele pode lidar com essa frustração a partir do momento que ele recebe um retorno não favorável? Jade, é necessário que antes mesmo de ir para a entrevista de emprego, o candidato alinhe as expectativas, entendendo que ele está indo, mas não tem uma garantia que vai ser aprovado ou não. Quando esse retorno não favorável chegar, ele precisa pensar sobre tudo isso que você falou, entendendo que as empresas têm uma série de critérios que fazem com que um candidato seja aprovado ou não. Então, racionalizando, os sentimentos ruins, eles podem diminuir. Outro ponto fundamental é ter cuidado com a autocrítica e reconhecer os esforços que foram feitos para tentar alcançar a vaga almejada. Carla, isso que você falou é muito coerente. Eu já estou na área de desenvolvimento humano há muito tempo e eu já tive a oportunidade de conversar com vários candidatos. E geralmente, no processo seletivo, a gente está ali para selecionar uma pessoa para assumir a vaga. E existem candidatos que são bons para a vaga, mas a gente precisa selecionar aquele que vai se adaptar melhor para aquela realidade. O candidato ele precisa entender que ele não foi aprovado, não é porque ele tem um perfil ruim. Ele não foi aprovado devido às circunstâncias do processo. Inclusive, Jade, na minha experiência, já aconteceu inúmeras vezes de candidatos não serem aprovados para aquela vaga em específico, mas quando surgiu uma outra vaga, a qual o perfil dele estivesse alinhado, eu entrei em contato e convidei ele para assumir o cargo. E muitos candidatos ficam surpresos, Poxa, mas eu não fui aprovado para aquela vaga. E aí eu explico, não, mas você saiu tão bem no processo seletivo. O interessante é o feedback que a gente dá para o candidato. Exatamente. Assim, sempre é pertinente que o candidato entre em contato com o DH, passe um e-mail, pergunte como foi a postura dele durante o processo seletivo, até para que ele possa aprender com a experiência que ele teve na Rede Mais. Carla, tem um outro ponto que eu acho que é um grande obstáculo da maioria dos candidatos, que é lidar com a timidez. A timidez é algo que pode limitar a pessoa durante o processo seletivo. Ele acaba não conseguindo expor as suas competências, as suas habilidades. Você acredita que existe algo que ele possa vencer essa característica? Sim, Jade, existem. Quanto mais o candidato treinar, mais ele vai conseguir vencer a timidez. Então, caso o candidato ele tenha o perfil tímido, ele pode treinar, ensaiar a sua apresentação para que no momento da entrevista ele se sinta mais confiante. Quando existe o perfil da timidez, geralmente o candidato ele tem também ansiedade, o nível da ansiedade um pouco mais alto. Então, o que é interessante ser feito? Chegar com antecedência no processo seletivo,
se familiarizar com o ambiente, observar o espaço, fazer com que o nível de ansiedade ele baixe um pouco, realizar algumas respirações, para que ele se sinta mais confiante naquele momento. E assim, na Rede Mais, eu já entrevistei vários candidatos tímidos, você já entrevistou vários candidatos tímidos, e eles foram aprovados. Então, não existe uma relação, eu sou tímido, eu não vou ser contratado, de forma alguma. E na Rede Mais, os nossos profissionais, né, você, dentre outros, são treinados para deixar aquele candidato tímido mais à vontade, né, fazendo perguntas mais estratégicas, enfim. Então é uma forma que a gente tem de acolher aquelas pessoas que estão com uma certa dificuldade de expor, né, seus conhecimentos, suas habilidades. Carla, a gente está passando por um momento muito difícil, né, nesse cenário de pandemia. Várias empresas demitindo seus colaboradores. E o que eu percebo nos processos seletivos é que as pessoas estão vindo com um discurso muito genérico, eu quero qualquer coisa. E eu acredito que seja também pela essa questão da necessidade de conseguir um trabalho, da necessidade de manter sua família. Então, para você, na sua percepção, verbalizar que precisa de qualquer coisa numa entrevista é positivo? Qual a sua opinião sobre isso? Jade, precisa ter muito cuidado ao verbalizar isso. Eu quero qualquer coisa, eu aceito qualquer cargo. É interessante que o candidato busque conhecer quais são os cargos que aquela empresa oferece e qual cargo está mais alinhado com o seu perfil comportamental, profissional. Não necessariamente precisa ser só um. Por exemplo, o perfil comportamental de uma recepcionista é muito semelhante de uma operadora de caixa. Então, o candidato pode responder: eu gostaria de entrar em um cargo que lidasse diretamente com o cliente, por exemplo, operador de caixa, recepcionista, balconista de padaria, que são cargos semelhantes. Fugir, na verdade, da resposta, né? Eu quero qualquer coisa, que pode trazer, sim, essa mensagem de que está precisando muito em virtude do cenário atual, mas que também pode trazer um sentido não tão bom. Um sentido de que não conhece o cargo, que não se preocupou em pesquisar sobre aquela empresa. Tem algo que eu acho que deveria ser obrigatório. Todo candidato, antes de ir para uma entrevista, ele deveria estudar sobre a empresa que ele deseja trabalhar, né? Saber seus valores, princípios, a sua história, né? Eu acho que isso é muito interessante, mostra primor, né? Mostra vontade de trabalhar ali. Então, como é que você acredita que o candidato ele pode adquirir essas informações e você concorda com isso? Eu concordo e acrescento. Acredito que antes de enviar o currículo, o candidato precisa conhecer a empresa. Ele precisa entender se a identidade organizacional, se os valores daquela empresa estão alinhados com os seus, para que ele entenda se vai ser um profissional feliz trabalhando naquele ambiente. Uma vez enviando o currículo, participando de um processo seletivo, essas informações que ele obteve vão servir, por exemplo, para responder uma pergunta, dando mais embasamento e fazendo com que ele se destaque mais até do que outro candidato, por exemplo. Com relação a onde encontrar essas informações, acredito que a internet é um grande aliado. Ele pode buscar os sites institucionais, as redes sociais, LinkedIn, Instagram. O importante é sempre buscar uma fonte confiável. Como eu falei no programa anterior sobre currículo, né, que o currículo ele precisa ser personalizado. Eu acho que da mesma forma é a entrevista, né? Antes de estudar sobre a empresa, porque imagina o recrutador te pergunta: o que é que você conhece sobre a Rede Mais? O que é que você conhece sobre a empresa X? O que é que você vai dizer se você não estudou? Né? Então isso mostra interesse, vontade de trabalhar naquela empresa que você deseja. Quais são as perguntas que normalmente você realiza, né, quando está realizando uma entrevista? Jade, eu gosto de realizar perguntas situacionais que venham a trazer as competências daquele candidato. Como, por exemplo, me relata uma situação no seu último emprego, a qual você recebeu um feedback positivo do seu líder, e a resposta do candidato vai me trazer algumas competências, como, por exemplo, se ele é uma pessoa comunicativa, se ele é uma pessoa que tem iniciativa, enfim, qual foi a atitude que ele fez positiva. Uma outra pergunta que gosto de realizar é pedir que o candidato relate uma situação em que aconteceu um problema na empresa e como ele solucionou esse problema. A resposta dele vai fazer com que eu perceba se ele é uma pessoa que tem resolutividade, como ele resolve problemas, como ele lida com a frustração. Enfim, essas perguntas situacionais, Jade, elas fazem com que o entrevistador perceba as competências do candidato.
essa é uma dica muito importante. Aqui na Rede Mais, nós temos uma equipe de psicólogos, de gestores, que realizam entrevistas situacionais nos seus processos seletivos. Então, estude sobre o tema para que você fique mais preparado no momento de participar de uma entrevista. Carla, ser pontual, ser honesto durante o processo seletivo são questões que já estão no senso comum, né? Todos já sabem. Quais são os pontos interessantes para que o candidato ele preste atenção antes de ir ao processo seletivo? Ter cuidado com a apresentação pessoal, ter cuidado com a vestimenta, com o sapato, com o cabelo, não usar nada que venha fugir de um contexto profissional. No momento da entrevista, ele precisa ter cuidado com a linguagem que ele vai utilizar, evitando gírias, evitando palavrões, evitando ser grosseiro com o entrevistador, mantendo sempre uma comunicação clara, objetiva, um discurso coerente, estudar o seu currículo previamente, porque já aconteceu situações de o candidato não entender o próprio currículo dele, então estudar aquele currículo. Acredito que a palavra-chave é preparação. Carla, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Você facilitou muito, né, o esclarecimento de dúvidas dos nossos seguidores. Tudo que você falou foi muito pertinente, né, são informações valiosas que eu acredito que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né, que estão nos assistindo. Então, muito obrigado e deixa a sua mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Jade, é um prazer imenso ter sido convidada para esse programa, que acredito que é uma ótima iniciativa para ajudar você, candidato, que está prestes a participar de um processo seletivo ou está desejando mudar de emprego. Desejo muito sucesso na sua entrevista, siga todas as dicas e você não perde por esperar. Acredito que vem coisa boa por aí ainda. Caso você queira trabalhar com a gente na Rede Mais, envie o seu currículo para selecão@redemaisrn.com.br. Lembrando, não tem acento e não tem cedilha. Ou você pode acessar o nosso site redemaisrn.com.br, lá vai ter o link Trabalhe Conosco e aí você cadastra o seu currículo. Carla, para complementar tudo que a gente discutiu aqui hoje, eu tenho esse livro, Manual de Entrevistas, Destaque Suas Competências e Conquiste os Melhores Empregos. Então nós vamos sortear esse livro nas nossas redes sociais, né? Nós vamos lançar um post, né, com todas as regras. Então não deixe de participar. Comente o nosso vídeo para que você possa ganhar esse livro aqui que vai te ajudar a conseguir novas oportunidades. Essa caneca é um presente nosso para você, tá? Adorei! Muito obrigada, Jade. Para você colocar na mesa do seu trabalho. Pode ter certeza que estará lá comigo. Muito obrigado. Que bate-papo esclarecedor esse que tivemos com Carla Bianca. E para sintetizar todo esse conteúdo, eu listei algumas informações que serão pertinentes para você que vai participar da entrevista de emprego. Busque o autoconhecimento. Se pergunte, qual o meu perfil profissional? Quais são minhas competências? Quais são minhas habilidades? E o que eu preciso desenvolver? Um outro ponto muito importante é buscar informações sobre a empresa que você quer trabalhar. Pesquise, conheça a história, os valores. O recrutador, ele pode te perguntar por que você é o candidato ideal para assumir essa oportunidade. Utilize uma linguagem adequada, nada de gírias, mentir de forma alguma. O recrutador, ele pode testar o seu conhecimento. Imagine aí você dizendo que tem uma habilidade e um conhecimento com Excel e no mesmo momento ele pede para fazer um teste com você. Então, não minta, isso é primordial. Seja objetivo e direto no seu discurso. Não seja prolixo. Mostrar ânimo, interesse que você quer aquela oportunidade faz toda a diferença. O ponto alto da entrevista é o momento que você vai relatar sobre as suas experiências. Use a sabedoria, fale sobre as suas habilidades e o conhecimento que você adquiriu durante sua trajetória profissional. Caso você não tenha experiência profissional, foque na sua experiência acadêmica, na sua experiência escolar. Fale sobre seus desafios e sua criatividade. Nós valorizamos o seu desenvolvimento profissional. Aqui no DH para você, vamos sempre estar discutindo temas da área profissional. Não esqueça, curta as nossas redes sociais,
Compartilhe esse vídeo com os amigos e comenta sobre quais assuntos você quer ver nos próximos programas. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Não é como um ator, né? Então, os candidatos podem falar, eu estou olhando um pouco para cá. A entrevista situacional de forma estruturada. Cortou, né? Não, Não, você já aponta a câmera para ela.